se existe alguma chance de Gustavo Scarpa trocar o Galo pelo Cruzeiro. Tem também as últimas da Lusa, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Scarpa e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Já pensou um jogador trocar o Atlético pelo Cruzeiro? Pois bem, muita gente nas redes sociais me perguntando se essa chance existe. Fui checar a história e posso contar que no Atlético a situação do Scarpa é das piores. Ele perdeu espaço com o Sampaoli, entrou somente nos minutos finais do tempo normal do jogo contra o Lanús, depois disputou a prorrogação. Na partida contra o Flamengo, a primeira depois da final da Sul-Americana, o Scarpa nem saiu do banco de reservas. Então é natural imaginar que o Atlético tope negociar o Scarpa, mas vai tentar recuperar parte ou todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da compra do atleta junto ao Nottingham Forest. Grande problema é imaginar o Cruzeiro comprando o Scarpa, jogador de 31 anos de idade que não tem o perfil que o Cruzeiro tem buscado em relação a contratações. Informação que eu tenho é de que o Cruzeiro não tem interesse no jogador. A ideia do Cruzeiro hoje é investir em jogadores mais jovens, que garantam um ganho esportivo dentro de campo e depois uma venda futura, algo que dificilmente aconteceria envolvendo o Scarpa. Só para completar, em relação ao jogador, Scarpa hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês no Atlético e deve ser mais um dos muitos nomes a deixar o clube na virada do ano. O Ney é pica. Eu acho. Não, o Neyzer, não é o Neymar, não. Não, eu tava falando do Ney Real. É. Ninguém faz 9 gols em 11 jogos, em 10 jogos, se não for. É. O moleque é monstro. Não, acho que são mais que 9, na verdade. O Pinto... 8 mais 5, 13 gols. gols. O Pinto foi firme nessa aí, acertou, hein? Cheio. Esse aí ele impressionante. Falando em Pinto, gente, nós estamos no Novembro Azul. Procura um urologista aí, vai se cuidar, um proctologista, sei lá, vai se cuidar, viu, filho? Não fica com vergonha, não. Me ajuda aí, né? Os homens velhos e fica, ai, não vou, ai, quem vai encostar em mim? Meu filho, você não sabe o quanto é bom. Olha aqui, o Novembro Azul, hein? Novembro Azul, tava contando minha história pro Eltinho aqui, apaixonei. Falando sério agora, sem piadinha, viu? Vai procurar um médico, vai fazer o exame de toque, depois o PSA, porque não é só porque é Novembro Azul, não, cara, você tem que ir, ué. É saúde, irmão. Fica com vergonha, porque o médico vai... Ué, e daí? Vocês também tem cada uma. Então ficou uma figura na minha família e foi, ninguém toca em mim. Falei, beleza, então quando se Deus nos livre e guarde acontecer, não vai lá no médico pedir depois não, hein? Atenção, alerta, Eltinho, essa é pra você. Chance extra, kto.bet.br. A bola vai rolar, hein? Tem mais um jogo hoje, tá? Hoje tem Fluminense e São Paulo, né? E depois, no final de semana, aí o Cruzeiro viaja para enfrentar o Ceará, lá no Castelão. Aí tem o Atlético também contra o Fortaleza. E, presta atenção, você palpita com toda a segurança, usando sua chance extra. Se você acertar a aposta, o prêmio é todo seu. Aí você vai lá, saca e tá tudo certo. Ontem tava gostosinho na KTO, viu? Me dei bem. Se der na trave, tá tranquilo. Porque a chance extra te dá uma aposta grátis para você palpitar de novo. Aí você vai palpitar em outros jogos. Gostou? Então não perde tempo não. Tá na hora de fazer a fezinha em kto.bet.br, chance extra, confira os termos e condições e aposte sempre em kto.bet.br. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos de idade e você jogar com responsabilidade. Tudo isso na melhor. KTO para vocês. Para mim, KTO ótima! Valu, chega, farda e joga o Ney, menino Ney. Boa tarde, HG, boa tarde para todos no estúdio, a quem nos assiste. Já almoçou? Não, com bastante fome, inclusive. Aí você fica com raiva. Essa chega e farda joga é só para os emocionados, eu não uso disso, ele está chegando para ser desenvolvido. Nossa, que ignorância. Ele é um jogador jovem com talento, né? Não está caindo aqui na Toca da Raposa 2 de paraquedas, todo um processo foi feito de análise da vida do Neyzer, fora de campo, dentro de campo também. E é isso que eu falo, né? Repetindo mais uma vez, os times precisam de desenvolver o seu departamento de scout para conseguir garimpar jogadores antes que eles já sejam destaque, né? Antes que eles já sejam destaque nas suas equipes, porque quando isso acontece, eles já estão em um preço
muito elevado. E aí só Palmeiras e Flamengo acabam tendo essa condição de adquirir esses jogadores. Então ele passou por esse processo. O Milionários da Colômbia é um clube grande no contexto da Colômbia, mas no contexto de América do Sul, o Cruzeiro é bem maior, não há comparação. Ele chegando agora, ontem foi recebido pelo Fabrício Bruno, já teve uma palavra pelo celular ali com Pedro Lourenço, com certeza já se encontrou com Pedro Lourenço. Acho que a adaptação na Toca da Raposa 2, claro, o principal vai ser o trabalho dele com a comissão técnica do Leonardo Jardim, o Joaquim Pinto, que foi quem participou de maneira ativa para que ele chegasse aqui. O fato do Cruzeiro ter jogadores estrangeiros, o Sinisterra é também conterrâneo do Neiser, é um cara que já viveu essa coisa de se destacar no futebol colombiano, ir para a Europa, agora está aqui no Cruzeiro. E o futebol brasileiro não há conversa. Ele é hoje o futebol mais vistoso, o futebol que há mais investimentos em termos de América do Sul. Então ele vai passar por todas essas adaptações. A gente tem que sempre lembrar que o Neiser não é um jogador que está pronto, é um jogador com potencial a ser lapidado e desenvolvido pelo Cruzeiro. É um jogador de extrema qualidade, né? Ontem a gente apresentou os números dele aqui, números positivos, números robustos. E o que me chama a atenção nesse momento é o Cruzeiro ir tão bem no mercado de jovens promissores e que já tem caminhada, já tem andado dentro desse futebol, né? O Vidia Real já foi utilizado e bem utilizado pelo Milionários, que é um dos maiores times do futebol colombiano. Vivência em uma cidade gigantesca como é Bogotá. Jovem, tem 20 anos, então tudo isso dá casca. E aí quando eu olho para quem já está no Cruzeiro, ganhando essa casca e mostrando o seu talento, é o Arroio, que tem 19 anos. Né? Um jogador equatoriano que estava no futebol turco, muito bem visto, e o Cruzeiro foi muito bem no mercado para buscá-lo. E hoje o torcedor cruzeirense já tem uma confiança e até pelo carisma dele que ele tem mostrado. Cara, a cena dele conversando em gestual, né, em gestos, em mímicas com o Mateuzinho, aquela ali é para ganhar o torcedor cruzeirense. E ele não está ganhando só pelo carisma, ele está ganhando pelo futebol. Então, que o Vidia Real ele se espelhe nesse jovem jogador que rapidamente se destacou na equipe do Cruzeiro, que é o Arroio, e que o Vidia Real tem esse espelho. E tenha os outros jogadores estrangeiros para pegar e ter um entendimento da sua tranquilidade, da sua capacidade e ser acolhido. Porque o jogador estrangeiro, ele precisa muito do acolhimento, e principalmente quando é jovem, porque tem muito isso de aqui no Brasil se deslumbrar. Mas a gente nota que o estrangeiro aqui também ele é bem acolhido e sabe produzir muita coisa. E isso é o que eu espero do Vidia Real junto, aliado ao Sinisterra e também ao Arroio. Se eu fosse dono de clube, dono de SAF, obviamente como dono eu teria autonomia para pelo menos sugerir. Mas teria gente competente lá, como o Pinto. Para onde o Pinto apontar, meu irmão, você pode ir. Você vai. Eu vou. Então é o seguinte, o que eu faria, tá, Galante? A Colômbia, o futebol na Colômbia desenvolveu muito, principalmente a seleção, você já vê. A seleção não tem uma média de idade alta e tem grandes jogadores da seleção colombiana. Mas não é só lá não, no Equador também. Você vê que o futebol do Equador também evoluiu, etc. Então, mas na Colômbia em especial. Você tem aqui as mais conhecidas, né? A Argentina tem grandes jogadores. O Uruguai, vez por outra, sai bons jogadores dali. O Paraguai sempre bons zagueiros, de vez em quando sai um grande atacante e tal. Mas, cara, se eu sou dono de SAF, eu pediria o meu scout para ficar muito de olho no futebol colombiano e no futebol africano. Na África tem muitos garotos com potencial que oferecem aquilo que a França aproveita muito bem. No continente ou africano, no país? No continente africano. Na África do Sul ou no continente africano? No continente africano. Por quê? Porque são vários países ali. Sim, 54. Com grande potencial de inclusive... O Atlético tá com um garoto que veio aí,
que está na base, de qual, Cissé, de qual país que ele é? Nigéria? Não lembro. Cara, olha pra mim aí, ô, Gabriel, faz a pesquisa aí, eu acho que é Cissé, o garoto. Cara, potencial enorme, você já pode pegar esse garoto, aliás, São Paulo, me ajuda, viu? Me ajuda, porque isso vale pro São Paulo e vale pro Jardim também. Se tem garoto com potencial, tem que botar pra rodar, né? Não forçando a barra não, mas olha com mais carinho pro continente africano. E olha também para a Colômbia ali, que é um celeiro de ótimas revelações. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. Eu acho que o Cruzeiro, dentro do que a gente pensa de planejamento, a gente criticou tanto planejamentos aqui, principalmente do Atlético, né? Ele tá já saindo na frente, o perfil de jogadores é isso, uma média baixa de idade, jogadores que têm aí, né, um futuro promissor e que já são até, de certa forma, uma realidade. Você vê os números... eu não sei como é que eu chamo ele, né? Porque o Valu chama de um nome, só eu que chamo ele disso. Né? Você chama de só Vila eu Real, chamo de Vila Real. O Valu chama de... Como eu vou chamar como? Neiser. Neiser? Posso chamar de Neiser? Eu vou chamar de Vídea Real, que eu acho mais se fácil. você quiser, irmão. Então tá, não, só pra poder saber, porque porque eu o acho mais torcedor fácil, fica né? perdido, meu cara. Ele ouve, parece que são dois caras diferentes, é o mesmo Não, cara. é porque eu acho mais fácil. Vocês gostam de confundir o torcedor. Então, eu só penso o seguinte, eu acho que hoje o torcedor do Cruzeiro tá mais preocupado vai haver uma saída de algum jogador importante? Claro que vai, gente. Né? Então, claro que vai. é essa questão que eu acho que o Cruzeiro... Eu não acho. O tio, você não é tão inocente assim, não. Não acho. Me ajuda aí. Não acho. Porque o Cruzeiro já tem um treinador, já tem um esquema, Jorge. já tem um time certinho, estão chegando reforços. A questão é ver se esses jogadores vão prosseguir. Porque ano que vem com essa Libertadores, o Cruzeiro montadinho, né, e com o treinador chegando, começando o ano, como foi, né, diferente do que ele chegou, pegou o time né, todo descontrolado, desorganizado. Eu acho que é um futuro promissor para o ano que vem, mas é essa questão. O Gabigol vai ficar? Porque se ele não ficar, tem que vir um reforço para poder ser o reserva até do Matheus Pereira. Quem garante a permanência do Caio Jorge? Matheus Pereira vai Quem ficar... garante a permanência? Eu não tinha pensado nisso, foi um ouvinte que mandou, do Kaique, lateral esquerdo. Forte pra cacete, fez uma temporada excepcional, ninguém garante, cara. Essa é uma o Cauã Prates. Mas você acha que o torcedor do Cruzeiro está preocupado com isso? Eu acho que deveria, tá. mas não deveria. O que Cruzeiro não. tem hoje um trabalho muito bem feito no departamento de futebol. O Jardim faz um baita trabalho de indicação ao lado do Joaquim Pinto. Por que você acha que o torcedor do Cruzeiro está preocupado com isso? Não tá preocupado, HG. O torcedor quer saber se o time deveria, será. mas eu acho que mas tá. não tá preocupado. Claro que o tá, torcedor Thiago. quer saber se Numa o time... atacada só você pede Gabigol, Caio Jorge, tá doido? Esquece. O Não vai torcedor perder, quer saber gente. se o time será forte o suficiente para disputar as competições do próximo ano. E Você fala com uma facilidade. Você acha que é fácil hoje arrumar um cara do nível do Caio Jorge para poder chegar e Não. com o mesmo potencial E dele, cara? Não é tão fácil assim, aqui, não. se pintar uma proposta de 35 pila pro Caio Jorge, o Pedrinho vai vender, gente, mais de 200 milhões, um terço do que ele pagou na SAF. Receber um valor desse e você buscar o Hendrick que tá saindo do Real Madrid? Nada. Ué, mas aí eu não sei se o Pedrinho vai querer pegar esse dinheiro Você todo recebe 35 e trazer um pau do jogador Caio Jorge, pagado. você busca um cara Não, desse mas eu não nível. sei E se... outra, será que o Hendrick vai querer vir para cá? Isso. Não, claro que não, tá lá na França e tal. Não vai querer não. Vai querer ser reserva. Pelo amor de Deus. Cara, na Vai França ter ele não vai mercado ser na Europa, reserva, não. Assim, eu citei, não tem nenhuma conversa com o Hendrick antes que falem. O Thiago falou que o Hendrick é o substituto natural do Caio Jorge. Já é manchete, já em algum lugar isso. Já é O que manchete. te impede? O que te impede? É um nome. Que tá pra mim no mesmo patamar. Mas se o Caio Jorge, vem, você acha que o Pinto vai apontar para um cara do tamanho do Hendrick para queimar todo o dinheiro e trazer de calma, que eu não perguntei. Ou vai olhar para o mercado e falar, cara, com esse dinheiro aqui eu trago 3. O Neycer Vídea Real é uma possível reposição, cara. Eles jogam em funções parecidas. também acho. E nós estamos falando de um moleque extremamente promissor. Olha o que ele fez na Copa do Mundo Sub-20. Então, assim, eu não vejo da forma que o Breno vê, de verdade, eu acho completamente diferente. O Cruzeiro já está se reforçando. Thiago, não começa a criar uma crise. Eu disse o seguinte, eu perguntei aqui, vocês acham, porque eu acho que o planejamento está todo direitinho. Se o Cruzeiro não mexer, conseguir manter os seus grandes jogadores que tem aí, o Cruzeiro sai na frente, cara, no ano que vem. A minha questão é, existe alguma preocupação? Aí você falou de alguns jogadores. Porque do jeito que ele tá falando, o Breno já tá querendo criar. Não, eu tô colocando alguma questão. Eu falei, você que tá se entregando, pelo amor de Deus. Eu não disse absolutamente nada disso. Eu só não vejo da forma que o Breno vê. Esse elenco do Cruzeiro hoje é forte. Você olha pro Cruzeiro hoje, aí tem lá no ataque o Kenny Arroio. Pra mim, ele será um dos melhores atacantes do futebol brasileiro em 2026. Cara, o moleque joga demais. E olha, ele tá fazendo um baita final de temporada, mesmo sem estar 100% adaptado ao futebol brasileiro, mesmo sem estar com uma pré-temporada completa no Brasil,
Então, peraí, cara, não tem... Ó, sinceramente, eu não vejo, e eu honestamente não vejo problema algum. Eu acho que o Breno, sei lá, cara, foi da cabeça dele, não tem nada a ver com o que ele falou. Deixa eu te contar uma coisa. Eu estava aqui, que dia que foi, Valu, que a gente ouviu aquele áudio juntos aqui? Anteontem? Terça. Acho que é. Enfim. Não tô raciocinando. Que a gente estava falando sobre o Cruzeiro, se o Cruzeiro estaria interessado em quem, Valu? Puta, minha cabeça. John. Como é que chama aquele negócio? Você toma para memória? Memorial. Sei lá. John. Aí perguntei para uma pessoa do Cruzeiro sobre o John. Essa pessoa disse, nós estamos precisando vender, não é comprar. Então, a resposta dessa pessoa já me aponta que o Cruzeiro não vai segurar, cara. Chegou uma proposta boa, o Cruzeiro vai vender. Gente, futebol, é claro que todos no Cruzeiro querem ganhar, querem conquistar. Mas futebol é negócio, o clube tem dono, tem que entrar dinheiro. Ele não vai ficar tirando o dinheiro dele e do BH para colocar dinheiro no clube. O clube precisa se pagar. É que nem minha esposa falou comigo, meu filho, o Everton Guimarães é pessoa física, o Everton é apresentador e funcionário da Band News, mas a HG Play é uma empresa, ela tem que se pagar. Quem você vai contratar lá? O Galante, o Eltinho, o Thiago, o Valu, vai colocar lá? A HG Play que tem que pagar. Se você ficar tirando dinheiro, então não é assim, contabilmente falando, né? Então não podemos acreditar que o Cruzeiro não precise vender. Não, precisou de dinheiro, o Pedrinho tira do dele. Não é assim. Vai vender, mas desde que chegue, obviamente, proposta do tamanho que o Cruzeiro quer. Aí fica aqui o Harry Potter Tupiniquim. Não! Eu duvido, vai ficar todo mundo aí. Não, no primeiro semestre, não. Acontecerão saídas. Tá gaguejando por quê, Acontecerão saídas, mas o Caio Jorge, pra mim, na minha opinião, ele fica pelo menos até o meio do ano. Sei lá. Deixa eu falar, você tá falando de contrato. Depois vocês me cobram. Vocês me cobram. Se estiver errado, você pede desculpa. Uma coisa que a Vilas Boas não faz é pedir desculpa, sabe por quê? Quem tem que pedir desculpa é quem te cobra juros abusivos.